Amados irmãos e irmãs, que aqui se encontram no Santuário da Vida, querido irmão, querida irmã, que reza conosco esta Eucaristia em suas casas, que bom estarmos juntos neste domingo, dia do Senhor. Após 2 domingos, o Senhor falando aos discípulos, aos fariseus, do cuidado que devemos ter com o dinheiro, com o desejo muitas vezes exagerado pela matéria, pelo dinheiro, pelo poder. Depois de Jesus passar para seus discípulos o projeto de vida daqueles que desejavam ou que desejam abraçar a fé em Jesus, os discípulos tomam conta da dificuldade e diz: Senhor, aumenta a nossa fé. Ora, meus queridos, com este pedido que nós encontramos no Evangelho hoje, nós vemos que a fé não é algo que parte de nós mesmos, mas a fé é um dom. A fé é um dom de Deus dado a todos os homens e a todas as mulheres. Em cada coração do ser humano existe esta pequena semente chamada fé. A fé é dom de Deus, dom que recebemos no batismo, dom de Deus dado a todos nós. Ora, mas como todo dom, para ser melhorado, precisa exercer, precisa colocar em prática a nossa fé, a fé que de Deus recebemos, deve também ser exercitada para ser cada vez mais verdadeira e madura. Ora, se eu não vou à missa, se eu não rezo, se eu não leio ou medito a palavra de Deus, se eu não vivo em comunidade, em igreja, como posso dizer que a minha fé é madura? Impossível, porque se eu não exercito a minha fé, ela nunca vai amadurecer. Ora, meus queridos, e os discípulos, sabendo que o caminho ia ser difícil, pede esta graça ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Mas Padre, o Senhor não sabe o quanto é difícil, o Senhor não sabe quantas vezes eu me enfraqueci na fé, quantas vezes a minha fé ficou abalada pelas circunstâncias difíceis que eu enfrentei na vida. É pecado, Padre, enfraquecer na fé? Eu digo que é normal, é natural. E nós vemos isso na primeira leitura. O profeta Abacuque questiona o Senhor, diante da dificuldade do seu tempo. Ele pergunta: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Meus queridos, quantas vezes na nossa caminhada de fé, nós questionamos a Deus: Senhor, eu peço, e o Senhor não me escuta. Senhor, será que de fato Deus existe? Perdi a minha esposa, perdi meu esposo, perdi meu filho, passei por situações difíceis no meu trabalho. Será que Deus não me escuta? Será que Deus esqueceu de mim? Meus queridos, quantas vezes passamos por isso? E não é um, não é outro, mas todos nós passamos por momentos difíceis na fé, sim. Mas qual é a resposta de Deus diante do questionamento do profeta? Olhemos a primeira leitura. Deus diz assim ao profeta: escreve aí isto que eu vou acabar de falar, que eu vou dizer agora para você. Escreve esta visão, anota aí.
É a visão, refere-se a um prazo definido. Ou seja, é no meu tempo, é na minha hora, é no tempo de Deus. E aí Deus diz: mas tende para um desfecho e não falhará. Tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo tem um propósito na nossa vida. Um homem e uma mulher de fé é aquele que tudo que acontece na vida vê como um propósito. Vê como um propósito, vê como uma oportunidade de crescimento. E ainda Deus diz: se demorar, espera. Ah, como é difícil esperar.